Deus, Senhor querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por tudo que nós fizemos durante o dia que desagradou o Teu Espírito. Senhor, venha lavar, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos nesta noite, tire as escamas dos nossos olhos, limpe, Senhor, a cera dos nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a Tua palavra e ela entre, Senhor, de forma limpa e clara nos nossos corações. Senhor, agradeço ao Senhor pela vida do irmão Ricardo, que vai trazer a palavra nessa noite, que o Senhor possa usar o teu filho, segundo o Espírito Santo do Senhor. Gostaria de agradecer, Senhor, pela vida de cada um presente aqui, que esteve conosco desde o início, os que não puderam, os que vão ver depois. Eu agradeço imensamente, Senhor, por essa oportunidade, que é rica demais. Agradeço a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas libertações, por tudo que o Senhor tem feito. Coloque esse estudo diante do Senhor essa noite, e que o Senhor fale em nossos corações, traga libertação, traga cura, Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Ricardo, boa noite, a paz do Senhor para o irmão. Eu passo a palavra para você, irmão. Qualquer coisa, a gente está aqui no cantinho, se o irmão precisar de algum auxílio, tá? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Tessalonicenses diz o seguinte, 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, Silvia, pode ler. Eu vou pedir que todos leiam, aí depois eu faço o apanhado devido. Amém? Amém. Porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Alcione. Mateus 10:28. E não temais que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Alexia. Gálatas 5:12 e 23. A linguagem da minha Bíblia é diferente, mas aqui, ó. Certo. Olha, Alex, Gálatas, diga. capítulo 5, Oi. 23. 5:23. Aqui. Mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Aí vem para 12. Não, Que diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 23. capítulo 5, 23, está aqui. Certo. Aqui Deixa eu tá ver aqui falando se eu dos errei. frutos do Espírito. Está falando dos frutos do Certo. Espírito, que são... Começa no 22. Mas o Espírito produz frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É o Gálatas 5, 23. Aí, Gálatas 5, 12, já diz o seguinte. 5, 17. 5, 17, então. 5, 17. A natureza humana deseja exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. É 5:17. Certo. Perfeito. Eu que errei a primeira referência, me perdoe, viu? Você está correto.
Depois da Alexia foi a Aline. 1 Coríntios 2:16, né? Quem 16 e conhece, 17. é que na minha Bíblia não tem 17, só tem 16, mas eu vou ler. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-las, nós, porém, temos a mente de Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, 16, só tem até 16, só. Tô olhando no computador, tô olhando na minha Bíblia. Só um instante, que eu tô achando que talvez eu tenha me confundido. Certo. O próximo. Aliás, Aline, seria 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Peraí. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem como são o santuário de Deus, e que tem o Espírito de Deus, habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus é que não são a vocês, é sagrado. Amém. Quem é o próximo? Arlete. Berta e Vânia. Gente, as pessoas que eu pedi para ficar na sequência, por favor, se pronunciem, porque senão a gente estica muito essa live. Berta e Vânia ficou com Coríntios 6, 9. Não sabais que os injustos não herdará o reino de Deus. Não ireis nem fornecedores, nem idólatros, nem os adúlteros, e nem os enfermidades, nem os afeminados, né? E nem os sodomitas. 1 Coríntios 6, 9. 6, 9. Certo. Cláudio Estevam. 1 Coríntios 6,13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém. Cleiton. Opa, primeira carta aos Coríntios, né, 7, versículo 12. Mas aos outros digo eu. 2, versículo 2, 7, 2. 7, 2? Tá, achei que era 2. Isso. Resposta às perguntas acerca do casamento. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Eunívia. Oi, tô indo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a seu próprio corpo, a sua carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, diga-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Jefferson. 1 Tito 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os de circuncisão. Certo. Irmãos, os 3 primeiros versículos que foram lidos, ele trata acerca do homem. O primeiro que foi lido pela irmã Silvia, aliás, que eu li, os Tessalonicenses 5:23, fala sobre o homem ser um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Certo? A leitura da Silvia reforça em Hebreus 4:12 e Mateus 10:28. As outras referências falam sobre as obras da carne e sobre repreensões, principalmente em Coríntios, com relação a alguns problemas que a carne nos causa. Imoralidade, rebelião, glutonaria, bebedice e tantas outras. Essa série de lives fala acerca das obras da carne. Outro dia falamos sobre os frutos do Espírito. Mas em Gálatas fala sobre as obras da carne e o fruto dos Espíritos, paralelamente. Por quê? Porque o homem é um ser tripartido. O homem é uma alma que tem um corpo espiritual, que é o seu espírito, e tem um corpo natural, que é o nosso corpo, nossa carne. E a nossa carne milita contra o nosso espírito. O espírito quer uma coisa e a carne quer outra. O espírito quer mansidão, quer bondade, longanimidade, paz. A carne quer idolatria, prostituição, adultério, fornicação, glutonaria, bebedeira, porfia, missões, heresias e tantas outras coisas. Um dia, todos nós éramos seguidores absolutos da carne, confessamos Jesus como nosso único e salvador, daí nós deveríamos ter o fruto do Espírito. Essa última referência que o nosso irmão Jefferson leu, trata-se de uma repreensão a pessoas que hoje trazem uma doutrina contra a palavra do Senhor, que ensina que não importa seu estilo de vida, Deus só está interessado em seu coração, se seu coração for bonzinho, independente de você ser adúltero, bêbado, gay, ou seja, que tipo de coisa for, tá valendo. Só que a irmã Bertivânia leu lá em Coríntios, 1 Coríntios 6:9, que fala sobre aquelas pessoas que não herdam o reino de Deus. E lá estão uma lista de pessoas que praticam imoralidade sexual. Os adúlteros, fornicadores, sodomitas, afeminados. Irmãos, o que eu quero que nós possamos entender esta noite? Que, irmãos, todo pecado é pecado. Mas aquele pecado que é fora do corpo, como roubo, assassinato, entre outros, você está pecando contra o outro. Mas o pecado de imoralidade sexual, adultério, fornicação, sodomia e essas coisas, é um pecado contra nosso corpo.
E o Senhor diz o seguinte, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quem profanar esse corpo, Deus o destruirá. Porque ele deve ser a habitação do Espírito Santo. Então, quando você enche seu corpo, ou eu, ou qualquer um, com imoralidade sexual, com perversão, com sodomia, com adultério, com fornicação, nós estamos profanando o lugar que o Espírito Santo deveria habitar e estamos dizendo a Deus que não queremos ele ali. Porém, irmãos, esse pecado é um pouco mais agressivo contra Deus, pois é um pecado contra Deus. Quando nós falamos de alguns pecados, como, por exemplo, o adultério, eu acredito que no meio de nós aqui, pelo menos um adúltero existiu, que fui eu, né? Posso falar por mim. O adultério é um pecado contra Deus, porque Deus, lá em Gênesis, quando fala lá com Abimeleque, ele diz o seguinte, eu não permiti que você pecasse contra mim. Ora, Abimeleque estava com Sara. O pecado de adultério seria contra Abraão? Não, contra Deus. Ah, mas é porque Deus escolheu Abraão e coisa e tal. Não, irmãos, não foi por causa disso. É porque o adultério é um pecado contra Deus. Irmãos, quando se fala de profanação do nosso corpo, entre tantas coisas que nós podemos fazer, como, por exemplo, rabiscar nosso corpo com tatuagens, encher ele de algo, né? Mutilar nosso corpo, está um pecado bem agressivo, que é o pecado sexual, que é tão gostoso, que é tão interessante, né? É aquele pecado que todos nós gostamos, que é se deleitar nos prazeres da carne. Porém, a palavra do Senhor diz que esse é um pecado que aborrece profundamente o Senhor. E quando nós entendemos que as obras da carne são essas variantes, o Senhor está dizendo que isso não agrada a Ele. Nós estamos no corpo natural, mas nós não devemos deixar ele prevalecer sobre o corpo espiritual. Ora, quando nós fazemos um paralelo, né, entre as obras da carne e o fruto dos espíritos, eles são totalmente opostos. Cabe a nós, né, decidir quem vai ter mais força em nossa vida. Ah, irmão, mas é tão difícil deixar o espírito predominar e matar a carne. Durante muito tempo eu achei que realmente era, irmãos. Mas qual a dificuldade em abandonar o adultério, abandonar a bebida, abandonar a mentira, abandonar as contendas, a ira, abandonar a dissensão? Porque, irmãos, nós temos aí uma série de versículos que condena tantas coisas. Por exemplo, 1 João 3,15 diz o seguinte, aquele que odeia seu irmão é assassino, e nos assassinos não habita o reino de Deus. Uma vez me disseram, isso é de sentido figurado. Não, irmãos, não é sentido figurado. Porque aquele que odeia seu irmão, fala do seu irmão pelas costas, ele é um assassino. Por mais que ele não tire a vida física da pessoa, mas ele age no reino espiritual como assassino, e ele é penalizado como tal. Então, irmãos, essa história de o irmão não está lá para se defender, e eu me junto com outro irmão para falar mal, criticar a postura, reclamar, inventar histórias, ou algo que eu acho que é correto, mas eu não chamo o irmão para conversar com ele, simplesmente falo e falo e falo novamente, e às vezes digo até que foi o Espírito Santo que me mostrou, e acabo com a integridade moral daquela pessoa. A Bíblia chama isso de assassinato, e que Deus cobra como tal. Isso é uma prática da nossa carne. É uma prática do velho homem, a qual nós devemos tirar, irmãos. Devemos tirar isso de nossas vidas porque não convém. Eu aprendi, nesses últimos dias, que eu não devo falar de ninguém. Se eu tiver algo para dizer para a pessoa, devo chamá-la e dizer para ela. Mas não comentar por trás e chamar de fofoca gospel ou de orientação gospel, ou seja, do que for. Porque a Bíblia condena esses comportamentos, porque isso faz parte de nossa carne, que nos leva para longe de Deus. Porém, o fruto do Espírito diz que eu devo amar essa pessoa, porque os mandamentos do Senhor
se resumem a dois: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu consigo amar o meu próximo como eu me amo, eu não vou falar dele, porque eu não quero que ninguém fale de mim. E quando nós conseguimos entender isso, nós evoluímos um pouco mais e passamos a refletir o que nós devemos fazer conosco, já que nós nos amamos. Bem, a Bíblia diz que algumas coisas que eu faço profanam meu corpo. Quando eu, irmãos, eu encharco meu corpo com álcool, exatamente. Quando eu encharco meu corpo com álcool, irmãos, eu estou profanando meu corpo, eu estou debilitando, eu estou deixando o ambiente do meu corpo propício para várias doenças. E o Senhor, diversas passagens na Bíblia, ele alerta quanto à embriaguez. Ele condena a embriaguez, ele diz que não é bom que os príncipes se embriaguem. Agora, irmãos, quando ele diz que os príncipes não devem se dar ao vinho, à bebida forte, não é que os que não são príncipes devam fazer, não. Ele está dizendo que aquela pessoa que tem autoridade, que tem um nome, deve evitar isso para não cair no escândalo. E a autoridade é uma referência para nós. Porque se a autoridade não faz, nós não devemos fazer. Mas hoje, irmãos, prega-se uma moda de que tudo é válido, portanto, que seu coração seja bom. Mas, irmãos, um coração que não obedece e não teme ao Senhor, não é um coração bom. É um coração dissimulado. É um coração mentiroso. Aí nós focamos nas questões, irmãos, da imoralidade sexual, das orgias, dos adultérios, das fornicações. Irmãos, já está mais do que provado o peso que tem o adultério na vida do homem, na vida do cristão. A Bíblia diz com todas as letras que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que o adultério é um pecado contra Deus. A Bíblia diz que Deus não se agrada de modo nenhum nisso. Nós lemos o que Paulo diz o seguinte: para evitar a fornicação, cada homem tem a sua mulher. Porque a fornicação, irmãos, é um pecado. É um pecado que muitos ignoramos, que achamos que Deus não faz conta, porque Deus quer nos ver felizes, independente do pecado que a gente cause. Irmãos, muitas pessoas estão abandonando o evangelho para se debruçar no homossexualismo. Hoje eu vi um vídeo de uma moça que tinha lá escrito: e eu que me apaixonei por minha pastora, era para ser só amizade, e hoje nós estamos nos pegando. E botando aquilo, e muita gente embaixo dizendo que o amor é lindo, toda forma de amor é válida, que o Senhor não discrimina, que o Senhor aceita, pois o Senhor ama. Irmãos, nós vemos hoje pessoas que estão querendo simplesmente descaracterizar a palavra do Senhor, que estão querendo distorcer para o mal de muitos. Porque aquela determinada pessoa está enquadrada numa situação que ela deveria se envergonhar e lutar, ela tenta expor aquilo para que mais pessoas aceitem, apoiem e até abracem a causa. Eu já vi casos de pessoas que deveriam ser referências espirituais flagradas bebendo. Ah, mas é porque a Bíblia não condena. Cristo transformou água em vinho. Irmãos, Cristo não transformou água em vinho para beber e tomar cachaça e se embriagar com ninguém. O vinho tinha um significado nos casamentos. Um significado de bênção, de prosperidade, de alegria. E não poderia faltar vinho. Era uma questão espiritual, mas as pessoas deturpam essa referência para cometer o pecado. Como as pessoas também deturpam a palavra do Senhor, dizendo que não tem problema. Inclusive, se você casou errado, não foi vontade de Deus. Deus não estava no teu casamento. Então, pode separar e procurar a pessoa certa. Greta até hoje está procurando a pessoa certa. Já vai em 10, 12 casamentos, nem sei. Por quê, irmãos? 17. Não existe essa questão. 17, ó, e ainda não achou a pessoa certa. Irmãos, não existe essa questão de pessoa certa. Se você casou com a pessoa errada, dá teus pulos,
e se ajeita com ela. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Deixará o homem pai e mãe, se une a sua mulher, os dois serão uma só carne. Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 em diante, é um pouco mais profundo. Ele fala que mesmo Deus, sobejando o Espírito, fez um só. Deus fez uma ligação espiritual entre o homem e a mulher. Então casou é até o fim. Mas hoje prega-se que o casamento, se o casal não estiver se entendendo, pode separar-se. E isso estão destruindo famílias, estão destruindo sociedades, gerações, destruindo ministérios e levando um grande mau exemplo para o reino de Deus, para o meio do povo de Deus. Estão descaracterizando o reino de Deus. Como será que Deus pode aceitar tal coisa? Pessoas que mutilam seu corpo, quando o Senhor diz que não deve se mutilar o corpo, pessoas que mutilam, tiram sua sexualidade, transformam, põe seio, tira seio, e a sociedade aplaude aquilo. Irmãos, devemos entender que a nossa carne pode até querer algo, mas cabe a nós dominar. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E por que ignoramos essas coisas? Porque, irmãos, nós devemos ler a palavra com a devida atenção, para aplicar ao nosso coração, para transformar as nossas vontades da carne nas vontades do Espírito. Porque, como entendemos, nosso ser, né? Nós somos seres tripartidos. Nós somos uma alma, certo? Que tem um corpo físico e um corpo espiritual. Só que nosso corpo físico, irmãos, tem data de validade. E por ele saber a data de validade dele, ele quer aproveitar o máximo. Nosso corpo espiritual não. Ele é eterno. E como tal, ele sabe que se partir para a eternidade no pecado, ele vai viver eternamente julgado numa situação terrível. Então, ele deve querer partir para a eternidade redimido pelo Espírito Santo, redimido por Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo. Então, para que nós possamos nos alinhar a essa perspectiva, nós devemos cultivar certos comportamentos na nossa vida. Nós vemos o caso de pessoas ligadas a nós, cônjuges, que estão numa situação de bebedeira, de droga, de prostituição, de adultério, de tantas outras coisas. E isso, irmãos, a princípio nos doía, porque nós os queríamos do nosso lado. Hoje eu entendo que eu devo clamar pela alma, porque é uma alma que pode se perder e ir para um destino cruel. Mas nós devemos levantar nossa voz não só por nossos cônjuges, porque devemos lembrar que temos filhos, que temos irmãos, que temos pais, que temos sobrinhos, primos, cunhados, que temos amigos que estão caminhando lado a lado com o abismo, irmãos. Que nós devemos abrir os olhos dessas pessoas em todo o tempo para essa realidade. A Bíblia está cheia, irmãos, cheia de alertas sobre essas situações. Que nós, muitas vezes, ignoramos. Que eles ignoram. E nós devemos prestar bem atenção ao que está acontecendo, irmãos. E nós não devemos ser coniventes, nós devemos ser atalaias. Nós devemos ser aquela voz que clama no deserto. Apesar que hoje é uma questão de politicamente correto, mas nós não devemos ater aos moldes do mundo. Nós devemos sim falar com todo respeito, mas dentro da palavra, que tais comportamentos são errados e levam à destruição. Não é porque eu ame a pessoa que vá ver ela no adultério e simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, Deus quer te ver feliz, continue. Não. Eu com certeza devo dizer, olha, Deus quer te ver feliz, longe dessa situação. Porque essa situação vai te levar ao inferno e essa outra pessoa também. Às vezes é duro, porque muitas vezes vemos uma pessoa que passou muito tempo nessa situação e nem sabia que estava nessa situação. E nós devemos cumprir a dura missão de avisá-lo ou avisá-la de que aquela situação pode ceifar a sua vida. Alguns até usam aquele versículo de Paulo, né, lá em Atos, que diz, olha,
em Atos eu não lembro, né? Aquela passagem que Paulo diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, esquecem de ler o resto do versículo, que diz: Deus não levando em conta o tempo da ignorância, chama todos ao arrependimento. Porque, irmãos, não é o fato de você saber que agora é pecado e antes você não sabia, que legalizou o pecado, transformou ele ilícito. Ele continua sendo algo ilícito. Então, Atos 17:30, isso. Então, irmãos, devemos consertar a postura a partir do momento em que sabemos que está errado. Pensa no texto, mas esqueça o seu contexto. Né? Leia texto fora de contexto, com um pretexto para pecar ou para apoiar o pecado de alguém, para legalizar o pecado de alguém. Coisas que devemos ter cuidado, irmãos, porque nós seremos responsabilizados por aquilo que falamos. Nós seremos responsabilizados por aquilo que deixamos de falar. Lá em Ezequiel 3,18 diz que se eu ver alguém numa iniquidade, num pecado, e eu não avisá-lo que ele morrer naquela situação, eu serei cobrado por isso. Se eu ver um homem justo, um crente, que saiu da justiça e está pecando, e eu não o avisar, ele vai morrer. Deus não vai se lembrar de sua justiça. Ele vai ser condenado e eu serei cobrado. Porém, se eu alertar e ele se consertar, eu estarei ajudando aquela pessoa e apagando multidões de pecados. A palavra do Senhor nos alerta que nós não devemos ser coniventes, nem aceitar certas situações. Então, como tal, irmãos, nós devemos ter cuidado nos nossos passos. Estudamos durante esses dias as obras da carne, irmãos. Ela fala em algumas áreas específicas. Ela fala sobre a nossa área física, sobre a questão da imoralidade, e cita alguns pecados, né? Ele fala sobre a questão do pecado contra Deus, aí cita idolatria e outras coisas, mas ele fala de uma forma muito profunda na nossa área comportamental, irmãos. Ela fala de uma forma muito profunda sobre aquele comportamento onde nós, muitas vezes, estamos causando dissensões entre o povo de Deus. Nós estamos causando contenda. Nós nos iramos com facilidade e causamos a ira no outro. E esses não são frutos, irmãos, do Espírito, são frutos da carne, porque a carne, o desejo natural dela é a destruição. Porque a carne, na sua grande maioria das vezes, ela é influenciada por Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E que forma melhor da gente se destruir do que se envolver com a bebedeira, se envolver com a prostituição, se envolver com o adultério, com os pecados sexuais. Pecados que destroem uma família por completo. O pecado da imoralidade sexual, ele leva o homem, principalmente o homem, o macho, à bebedeira, ao abandono da família, ao abandono dos filhos, que vão gerar outras consequências espirituais, que vai gerar que aquela mulher caia no mundo, conheça outros homens e se destrua cada vez mais. Aquele homem vai dar mau testemunho à sociedade. Aquele homem vai incentivar outras pessoas a cair no erro. Mas nós, muitas vezes, simplesmente ignoramos tais coisas. Irmãos, é de extrema importância que a gente comece a avaliar nosso comportamento. Como vai minha área do desejo? Como vai meu comportamento com relação às coisas que eu sinto? Como vai meus pensamentos? Será, irmãos, que eu estou me dando a ira, a contenda com meus irmãos? Será que eu estou me deixando levar por algo que meu irmãozinho lá falou e aquilo está contaminando o meu ser e eu estou criando uma antipatia enorme por ele? Que está fazendo com que eu, aos poucos, fique falando mal dele num canto e no outro, apesar de eu achar que não é falar mal, é só comentando? Será, irmãos, que eu não estou deixando que a contenda comece a se espalhar através de mim, quando eu fico fazendo comentários aqui e acolá? Será, irmãos,
que eu não estou sendo vigilante o suficiente para não deixar começar a fluir certos desejos em meu coração. Quando eu, de repente, me sinto solitário nessa luta que eu estou e eu começo a olhar para minha irmãzinha ou meu irmãozinho ou minha amiguinha, meu amiguinho, e estou começando a sentir certos desejos e até achar que Deus não quer restituir minha família e eu começo a criar uma semente no meu coração que eu posso seguir minha vida. Será, irmãos, que a minha falta de vigilância, meu enfraquecimento espiritual não está deixando minha carne tão forte a ponto dela subjugar meu espírito e fazer o que quer? São pensamentos, irmãos, que nós devemos começar a levar em consideração para a gente ver se nós não estamos caindo nessa situação. Contendas se alojam no meio das famílias, muitas vezes famílias cristãs, que vão à igreja juntos, marido e esposa, mas de repente o marido tem uma visão diferente, não consegue se comunicar com a esposa, trata ela com a falta de respeito, ela também com falta de reverência e submissão, e começa-se a cair, aquela casa começa-se a ruir. Desejos que nós muitas vezes deixamos fluir no nosso coração, que fazem com que tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para o mundo. Todas essas obras da carne nos levam para longe de Deus. Todas essas coisas que nossa carne deseja ardentemente nos leva completamente para longe do Senhor. Enquanto o Espírito geme para que a gente siga o caminho oposto. Nós vemos no sermão quando Cristo dizia, olha, se te pedem a capa, dá também a túnica. Se te batem na face direita, dá também a esquerda. Cristo disse que nós devemos ser ponderados e não devemos deixar que a ira se levante contra nós. Não deixe que a ira se ponha, que o sol se ponha sobre vossa ira. E nós devemos ter cuidado com esses comportamentos, porque eles, quando passam de um dia para o outro, eles amadurecem e pioram sua semente. Irmãos, em Gálatas é uma referência muito perfeita sobre como nossa carne grita para tudo que satisfaz ela e como ela grita para longe do Senhor. Nosso corpo natural, o único desejo dele é viver nesse mundo o máximo de tempo possível, aproveitando o máximo possível que ele tem para oferecer. Mas leva-se à ruína. Enquanto o nosso espírito grita com uma força estrondosa, porque ele sabe que a eternidade é o nosso destino. Nós fomos criados com um espírito eterno para habitar na eternidade. Mas, irmãos, muitas vezes nós ficamos com a mente nublada pela dor, pelo sofrimento, pelo nosso ego, e esquecemos de analisar o que as Escrituras dizem. E muitas vezes não conseguimos entender, irmãos, porque estamos passando por determinadas situações. Porque toda essa situação em que nos encontramos é para nos aperfeiçoar, é para nos limpar e tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas muitas vezes ignoramos isso e continuamos com aquele procedimento do velho homem. Nosso velho homem, irmãos, ele é o reflexo de Gálatas 5:23, que fala sobre tudo que a carne tem de ruim. Porém, nós devemos nos ater ao que o velho homem é. Aquele que tem os frutos do Espírito. Aquele homem que deve ser um homem bondoso, um homem que ama, um homem que perdoa, um homem que é longânimo. Mas, irmãos, isso é um trabalho que requer maturidade, é um trabalho que requer oração, é um trabalho que requer amor, é um trabalho que requer renúncia, é um trabalho que requer que todos os dias nós estejamos clamando pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos não somos capazes. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26 em diante, diz o seguinte: porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente
que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Quão maior castigo pensais vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto, com quem foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Esse é um alerta, irmãos, que o Senhor nos faz para todo aquele que acaba um dia levantando a mão, dizendo que pertence ao Senhor, e depois começa a pecar voluntariamente, sabendo que é pecado e continua fazendo aquilo. E o Senhor diz de uma forma severa, não pensais vós que eu não irei cobrar de forma dura. Não pensais vós que eu não irei cobrar de uma forma terrível, porque estão pisando sobre o sangue da aliança, desprezando o Filho do Senhor e profanando o Espírito Santo. E esse alerta, irmãos, é para todos nós que um dia aceitamos ao Senhor. Todos nós, irmãos, que se deixarmos que a carne venha prevalecer sobre nós e comece a nos contaminar, fazendo com que a gente comece a praticar aqueles velhos hábitos que nós tínhamos antes. Irmãos, Gálatas nos deixa bem claro de que nós devemos militar contra esse desejo da carne, que não devemos deixar que ela prevaleça sobre nós. Nós somos um ser, irmãos, que temos um dom extraordinário. O ser humano é o único ser, irmãos, que é capaz de interagir num ambiente espiritual e natural simultaneamente. Só o ser humano, irmãos, ele consegue interagir no mundo espiritual e no mundo natural. E talvez por isso, irmãos, ele fique tão confuso. Muitas vezes no nosso dia a dia nós ficamos desse jeito. Não conseguimos discernir e às vezes ficamos tão confortáveis nessa peregrinação, irmãos, que acabamos não entendendo a nossa realidade. E a nossa realidade é que esse mundo em qual vivemos nesse momento é apenas um reflexo do mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro. É o mundo em que nós iremos habitar um dia, seja ele num paraíso ou num lugar de condenação. E será eternamente. Então, cabe a nós, nessa nossa experiência que temos aqui, nos esforçarmos da melhor forma possível para poder suplantar tudo que a carne quer de ruim. Para poder, irmãos, abafar tudo aquilo que a carne quer, que não desvia da vontade do Senhor. Pois toda vontade da carne, irmãos, é longe da vontade do Senhor. Toda vontade da carne é algo que está para nos destruir. Toda vontade da carne, irmãos, traz uma contenda entre nós e nossos irmãos, quebrando todos os princípios de Deus. A Deus sobre todas as coisas. Quando nós cumprimos a vontade da carne, deixamos de amar a Deus, pois praticamos a idolatria, praticamos a mentira, pecamos contra o nosso corpo, pecamos contra Deus. Quando nós fazemos a vontade da carne, nós deixamos de amar nossos irmãos como a nós mesmos, pois traímos, mentimos, enganamos, fraudamos, difamamos, damos falso testemunho com relação a eles. E se estamos enquadrados nessa situação, qualquer um de nós, devemos imediatamente nos avaliar e reconfigurar nossa rota, para que isso não se estenda em nossa vida. Nós vimos durante essas lives, a Vange e os outros irmãos falando sobre cada situação de forma bem específica. Cabe a nós, irmãos, pegarmos esse ensino, reavaliarmos, pensarmos novamente e mudarmos nossas atitudes. Devemos entender que quando o Senhor usa a palavra amor, é porque o amor tem uma força muito grande. O amor, irmãos, é nossa arma, que tem um grande poder contra as forças da treva.
É uma tecnologia, irmãos, que pode nos ajudar nesse combate, nessa guerra. Pois o Senhor diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Amai ao próximo como a vós mesmos. Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Irmãos, amor. Quando nós amamos, que é o fruto do Espírito, que quando destrinchado tem outras virtudes, o amor, que é o principal fruto, é capaz de derrubar barreiras e construir pontes. É capaz de mudar nós de dentro para fora e é capaz de constranger as outras pessoas. Porque só podemos fazer isso através do amor. O amor que vem diretamente de Deus. É esse amor que vai transformar nossas vidas, a vida de nossas famílias. É esse amor que vai transformar nossa rota até Deus. É esse amor, irmãos, que vai fazer com que a gente entenda verdadeiramente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esse amor que nos constrangeu a mudar nossas atitudes. É esse amor, irmãos, que nos convence a morrer e renascer em Cristo. E quando nós morremos em Cristo, as obras da carne morrem, pois elas morrem com o velho homem. E nós renascemos no Espírito, com os frutos do Espírito. Então, quando entendermos que a chave para a nossa mudança de vida é esse amor que vem de Cristo, é esse amor, irmãos, que nós deixamos que ele penetre no nosso coração, que a gente não consegue amar o próximo como a nós mesmos, mas nós amamos mais do que a nós, porque nós amamos com o amor de Cristo, que é maior que tudo. Porque nós nos assemelhamos a Cristo, pois ele disse, sede santo como eu sou santo. E só conseguimos isso através do amor. Nós olhamos para essas passagens que falam sobre essas características do homem da carne, do homem novo, do homem do espírito. Nós fazemos esse paralelo e entendemos. E conseguimos entender quem nós somos e o processo de transformação que estamos passando. Então, que possamos olhar nessa noite, amanhã, depois, qual dessas características predomina em nossas vidas. Estão aí bem claras, objetivas, temos todas as referências e temos o alerta. Pois, irmãos, se nós continuarmos nesse mesmo ritmo, nesse mesmo comportamento de pecado, não resta mais sacrifício por nós, somente uma expectação, uma expectativa terrível de juízo. Irmãos, isso não é sentido figurado. Não é o que se prega por aí. Uma vez salvo, sempre salvo, pode pecar à vontade. Não é. Porque aqui deixa bem claro que se nós continuarmos pecando, nós estamos pisando o sangue da aliança, o sangue de Cristo, estamos profanando e ridicularizando o Espírito Santo. E Deus não deixa isso barato. Então, irmãos, é muito simples. Vamos analisar. Vamos ler. Eu faço isso, irmãos. Eu leio e vivo uma luta constante. Constante. Porque no momento em que eu falo para vocês, não tomem por mal, porque tudo que eu disse aqui, eu estou dizendo para mim primeiro. E muitas vezes, algumas palavras que eu disse, desceram forte no meu coração e me fizeram refletir sobre minha postura. Pois nós devemos mudar nossos caminhos enquanto ainda dá tempo. Pois não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos aqui por um simples objetivo. Descobrirmos nosso propósito. Mudarmos nossas vidas. E aprendermos com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, como devemos nos comportar para que possamos ser luz para as outras pessoas, para que possamos ser sal e dar sabor à vida delas, para que possamos ser parceiros de Deus nessa mudança de vida. Pois, irmãos, Deus trabalha em parceria com o homem. Ele faz a parte sobrenatural, mas o homem tem que fazer a parte natural. Às vezes nós mudamos, né? Nós queremos que Deus faça a parte natural e a gente quer fazer a parte sobrenatural. Diversas vezes eu quis desempregar o Espírito Santo para tomar lugar dele. Mas aí não funciona, irmãos, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo. Nós não somos ninguém. Nós devemos fazer nossa parte, que é pôr o joelho no chão, renunciar à nossa carne, deixar que o Espírito tome conta, abafar o nosso ego, porque tudo é para Deus, por Deus e sem Deus nada pode ser feito. E que a gente deve se alimentar da fonte de sabedoria, que é a palavra. Sem isso, nós não podemos nada, né? Bem, eu espero ter conseguido fazer um breve resumo do que é as obras da carne
sei que teve grandes pessoas aí antes de mim. A missão é um pouquinho difícil, mas eu espero que os irmãos tenham entendido. Porque ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar a ver navios. Amém, irmãos? Eu agradeço. Que o Senhor vos abençoe, né? A todos. Sim, eu achei importante que o irmão Ricardo falou bastante, aí ele tocou bastante num ponto que às vezes machuca muito o crente, tá, irmão? Que é com relação à língua, né? O que se fala, o que se está dentro desse coraçãozinho, o que se exala. Então, eu já comecei a fazer fazer uma busca, estudar. Eu acredito que a gente em breve vai estar falando sobre o poder da nossa língua, né? O que você profetiza, o que você fala. E eu queria muito contar com o irmão Ricardo, a irmã Vanja, para estar conosco, viu, Sua? Para a gente estar abordando esse tema. Acho que vai vir só nós, né, irmãos? Porque a língua ela tem o poder de dar vida e de matar, né? E não é todo Ó, mundo a que tem o Vanja poder de está falando controlar aí, ela, já não. fez o estudo no canal, já, ó. É bom mesmo abordar esse tema. A gente tem que aprender a controlar a nossa língua. Eu falo não é só para vocês, não. Eu estou falando de mim primeiro. Eu sou uma delas. E eu sempre me coloco na frente. A gente tem que sempre ser o primeiro a ministrado antes de ministrar, eu acredito, né? A Para irmã, mês de dezembro agora, a gente vai estar falando sobre os temperamentos, né? isso. A irmã Laila vai estar conosco lá, trazendo esse estudo. Por sinal, alguém me pediu para a ministração da irmã Laila de segunda, postei ainda há pouco lá no canal, tá? Já está disponível. E toda Essa segunda-feira, questão da irmã, língua, irmã, essa questão da língua é um perigo tão grande, porque Sim. Paulo diz o seguinte, que aquele que vai ao tribunal, é necessário que ele esteja presente. Porque muitas vezes nós julgamos o irmão na ausência dele, né? Sim. E esse é que está o problema, porque a pessoa a qual vai ser tratada, ela deve ter o direito de defender-se. Só que a gente tem um hábito de falar do irmão, criticar a postura dele, sem que ele saiba que nós estamos falando dele. E a Bíblia toda fala sobre isso, que Deus odeia esse tipo de comportamento. Inclusive, Miriam e Arão estavam falando da relação de Moisés com a Cuxita pelas costas. E Deus se indignou porque eles estavam nas costas de Moisés. E Verdade. as consequências foram sérias, né? Inclusive, as mulheres, né? E os homens do deserto, eles não levam em consideração que eles são uma só carne. E muitas vezes se põe a falar mal à vontade do cônjuge que está lá. Mas Isso. esquecem que toda vez que ele fala mal, que ele aponta, critica e condena, ele está dando legalidade para Satanás tocar naquela vida. Só que como é só uma só carne, Satanás toca lá e toca cá. E paga os dois por isso. Aí depois fica. Irmão. Porque eu sofro? Cara, você está apontando os defeitos do outro. Então está dando legalidade porque está o tempo todo apontando. Então, na medida que ele sofre, você sofre. Nossa função é interceder, é clamar. Porque quando clamamos e intercedemos por ele, nós estamos clamando e intercedendo por nós também. A língua tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Deve ser usada com cuidado, né? Isso, a gente tem os anjos ao nosso redor e ao nosso derredor pegando tudo, né? E ali ele está pegando as nossas palavras, que os anjos caídos estão usando contra nós. Uma vez uma irmã me perguntou assim, pastor, o que a senhora acha sobre as cartomantes? Eu disse, eu acho que elas estão cheias de anjos caídos, dando instruções para ela, de tudo que eles estão vendo, estão só repassando, né, irmão? Estão só informando, porque não é o Espírito Santo que está usando essas pessoas. Mas eu creio que é um tema que muito interessante para a gente abordar e estar falando, inclusive porque a gente tem a nossa família, a gente não pode estar com a nossa língua cada vez mais colocando obstáculos nesse retorno para casa, né? De volta para casa. A gente quer o cônjuge de volta para casa, mas nós mesmos estamos dando qualidades e desqualificando ao mesmo tempo.
Nós dizemos que nós queremos, eu quero meu marido de volta, eu quero porque ele é o meu sacerdote da casa, e ao mesmo tempo que fala isso, diz, mas ele é omisso, enfim, não sabe nem o que diz mais, né, meu irmão? E aí a gente dá um pouquinho de instrução para esse povo e aprende junto. Glória a Deus. É verdade. Hoje eu estava conversando com a minha tia, aquela tia que eu falei que a senhora está fazendo a campanha todo sábado no Facebook. Uhum. Hoje, na live do estudo, ela falou sobre isso. Para você ver como é que Deus é bom. Deus é tremendo, né? Sobrenatural mesmo. E aí, depois de tarde, quando nós estávamos conversando, ela falou isso comigo. Ela falou, Sula, as meninas que quiserem participar da campanha, são 21 sábados, nós estamos no 3º. Mas o nome da campanha é Preparação para Receber a Bênção. Que Deus quer nos preparar para receber a bênção, né? E ela fala que Deus, ele tem pedido de nós renúncia da nossa carne, renúncia da gente, ele quer trabalhar na nossa vida. E isso que o irmão falou, muita gente precisa renunciar à língua, renunciar a si mesmo, para Deus trabalhar. E ela falou esse ponto também, que ela falou que Deus tem falado forte muito isso com ela, que o marido que saiu de casa, se for para retornar, né? Mas é o dizer dela lá. Conseguiu dominar, né, irmã? Tão pequenininha, né? Faz um estrago tão grande, estrago, né? Como disse lá em Tiago, né? Domina. Tá? Eu só estou pontuando aqui porque eu achei muito interessante, porque eu acho que serviu para mim, pode servir para mais alguém. Não, com certeza. Ore a Deus, ore no seu íntimo, no seu particular com Deus lá, fecha a sua porta do seu quarto e busca o Senhor e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu renuncie? O que está faltando para eu renunciar? Mostra para mim onde o Senhor quer que eu melhore, que eu conserte. Irmãos, o Senhor, ele mostra. E claro. Às vezes, nem sempre ele usa outra pessoa para falar com a gente, ele fala direto. Né? O véu rasgou, foi para isso mesmo, é para a gente falar direto com o Pai, para a gente não ter, né, intermediário. Você não precisa que o pastor tal ore para Deus falar alguma coisa. E é renúncia, ela falou isso, falou forte no meu coração, e não ficar falando mal do cônjuge. Isso eu escuto, há 1 ano, não fale mal do cônjuge, deixa ele viver lá, deixa ele viver o que ele tem que viver lá, que Deus está trabalhando, desde o dia que ele falou para vocês, ou que ela falou, eu vou sair de casa, eu não te amo, mas Deus já está trabalhando desde aquele dia. A partir do momento que você bateu o seu joelho no chão, falou, Senhor, eu quero a minha família, o Senhor e os anjos já estão trabalhando a seu favor. Hoje eu estava conversando com a irmã Evângela e falei, a gente é bobo, nós somos todo um bando de bobo, porque a gente fica pedindo confirmação a Deus o tempo inteiro das coisas, parece que a gente não tem noção do Deus que a gente serve. A gente não conhece o Senhor, o Pai, o Todo-Poderoso. Gente do céu, tem hora que eu chego até a tremer, assim, Eu falo meio complicado, eu sou meio estabanado para falar, não tenho as palavras bonitinhas, mas eu chego a tremer de ver que o mesmo Deus que falou com Moisés naquele monte, que abriu o mar vermelho, que fez água da rocha brotar, fez pão cair do céu, é o mesmo Deus que está lutando a minha guerra, está lutando a sua guerra, mas a gente tem uma dificuldade de acreditar. Vamos rever isso aí, gente, vamos voltar, que Jesus está voltando e nós vamos ficar por causa de besteira, se a gente não mudar o nosso posicionamento. Eu encerro a minha fala por aqui, porque senão eu vou acabar emendando a noite toda aqui falando. A irmã Ivonilde, a irmã levantou a mãozinha, irmã. Pode falar, por favor? Amém. Amém, irmã. Você fala, mas fala legal. Fala bem. Irmã, na verdade, eu levantei a mão porque eu estava em dúvida se a irmã Silvia era do canal lá do Beatitudes, né? E eu já sou inscrita no canal faz um tempo, mas só agora que eu comecei a receber algumas notificações. E eu assisti já algumas palestras lá, algumas palavras, né, dos estudos que já foram feitos sobre a questão do fruto do Espírito. Não, minto, estou falando agora desse aqui, que é das obras da carne. E quando a irmã falou, eu fiquei em dúvida. E aí eu ia perguntar justamente isso, se tem as outras lives, né, porque a coisa mais importante que a gente tem que ter na nossa vida nesse tempo, já que decidimos buscar o reino de Deus, é conhecer ao Senhor enquanto podemos achá-lo, né? Então,
precisamos nos alimentar. E tudo que a gente puder se alimentar, alimentar o nosso espírito, principalmente porque, coitado, como ele está inanimado. O meu está assim, nossa, ele está faminto, coitado. Ele saiu da seca do 15 lá e precisa de muito alimento. Então, eu agradeço, era isso aí que eu queria saber, você já respondeu, eu já entrei lá, eu só preciso de tempo para dar conta do irmão Ricardo, com a semana inteira de lives maravilhosas, poderosas no Senhor, né, que Deus abençoe grandemente a vida desse homem, porque, ó, irmão Ricardo, falando para você, e agora, meu irmão, valeu a pena, né, eu acredito que valeu a pena, você é um testemunho vivo do que a Bíblia diz, eu estou falando de você porque estou acompanhando o trabalho agora, não sei do restante dos irmãos. Mas cada vez que você diz que você foi um safado, sem vergonha, vagabundo, relaxado e tudo mais que você foi, os anjos do Senhor diz assim, agora tu é um servo de Deus poderoso, cheio de unção, cheio de amor, cheio de graça, cheio de vida. Então, glória a Deus por isso. Por todos esses 20 anos que você aprendeu o que não prestava e que está sendo transformado. Isso é pura palavra, transformar maldição em bênção. Porque o homem que aprontava, não sei como é que tua mulher não te deu uns pau quando tu estava aprontando, mas glória a Deus, que o Senhor agora, o Senhor fez isso por ela, né? E agora você está sendo bênção nas nossas vidas e nessas lives maravilhosas, né? Então eu louvo a Deus pela vida de todos, viu? E estou me sentindo assim maravilhada com o Senhor por ter me colocado no meio de um povo tão bacana, tão cheio da unção, da graça, desejoso de aprender. E eu vou sugar vocês, irmãos, vou sugar vocês, em nome de Jesus. Fiquem na Suga paz. mesmo, irmã. Isso aí. Obrigada por estar lá no canal, viu? Um abraço. Amém. Deus abençoe. Irmã Vânia. Paz do Senhor, boa noite, pastora, boa noite, os irmãos, boa noite, Ricardo. Pastora, pode contar comigo, nós estamos aqui para contribuir com o reino. O Ricardo falou de propósito, eu sempre falo que nunca se trata de nós, né? Se trata de todos nós. Nós não estamos aqui por minha causa, nós estamos aqui por nós, né? Somos todos nós, né? Toda honra e toda a glória de Deus, tudo é dele, por ele, né? Nós nos submetemos a Deus e tudo é por ele. E esse estudo, né, falando da língua, né, é tão importante que foi usado o capítulo todo 3 de Tiago e parte do 4, né, só para mencionar esse assunto específico. E também quero dizer, né, para quem ainda está ouvindo aqui, 50 pessoas, é a questão, busque Deus, busque conhecer a Deus. É nesse processo de busca, de envolvimento com Deus, né, de buscá-lo para amá-lo, né, busque amá-lo. Eu ouvi um louvor dos jovens, eram adolescentes, e parte do louvor é assim, né, eu troquei outros amores por Jesus, né? Eu troquei outros amores. O que esse louvor diz que eu troquei outros amores, né? O amor do mundo, o amor das drogas, de todas as obras, né, que eram contrárias, eu troquei todos esses outros amores, né, que o louvor fala, né, por um amor, né, por Jesus. E quem busca esse amor nunca vai se arrepender, porque nele há vida, há esperança, há um futuro, nele estão contidas todas as respostas. Quando nós realmente nos inclinamos a buscá-lo de todo o coração, aquelas respostas, aquelas dúvidas, aquelas angústias, tudo vai fazer sentido. Vai ter um encaixe, você vai entender algumas coisas, porque foi necessário passar por algumas situações, tudo vai fazer sentido. E falando, né, especificamente, né, sobre a língua, eu estava conversando com a Sula, né, como ela falou, e a gente tem que ter, de fato, muito cuidado, né, poder nas nossas palavras, o que falamos, e nós lembrávamos, né, algumas irmãs que sempre falam assim, eu quero que meu esposo fale, eu quero que meu esposo fale, eu quero que meu esposo volte como ele está, pode ser numa cama, pode ser vegetando. E a gente sabe que tem casos que isso acontece. Pastora, a pessoa mesmo se auto-amaldiçoa.
E eu lembrei também de uma moça que me falou que ela tem 2 filhos, e quando filhos homens, né, meninos, e quando alguém mencionava assim, é só 2 exemplos bem simples, quando alguém mencionava, você não quer ter uma menina, aquelas cobranças externas, aí ela era ávida em responder imediatamente, eu não, se ele quiser uma filha, que ele vá ter com outra, que ele vá buscar dentro, crente, dentro da igreja, que ele vá buscar com outra, que eu não quero ter filha não. E isso aconteceu. Então, por isso que Jó falou, né? Aquilo que eu temia, né? Isso me sobreveio. Assim como eu penso, né? Eu sou. Então, é isso, queridos. É buscar Jesus, buscar Deus, porque quando nós estamos nesse processo de busca por Deus e a gente encontrar Ele na palavra, aí a gente vai identificar as obras da carne, a gente vai amadurecer esse fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito é amor, né? Nós já falamos sobre isso, né? E dentro do amor estão os outros frutos e eles vão, alguns amadurecem mais rápido, né? E outros nem tanto, mas precisamos perseverar. Então, novamente, eu agradeço. Deus abençoe a vida de cada um aqui. Teve uma irmã que fez um comentário aqui, só para a gente finalizar e trazer a oração, tá, Sula? A irmã colocou, eu já ouvi, já fui ensinada, tenho que colocar em prática. E verdadeiramente isso acontece na sua grande maioria. Eu costumo dizer, gente, que parece que eu estou batendo em pedra, sabe? E se eu me acho nessa condição, você imagina, está pintando tanto aqui, você imagina como que o Senhor está olhando para esses filhos dele. Porque se eu, que sou uma mera mortal, pecadora, né? Se eu me vejo dessa forma, de falar, e de repente ver o irmão na mesma falha, na mesma condução, sem nenhuma transformação, sem nenhum confronto por si só. Porque quem confronta é o Santo Espírito, não somos nós, a gente dá as instruções, né, irmãos? A gente traz esses estudos para você se autoavaliar. Eu achei lindo quando o nosso irmão Ricardo falou assim, que ele foi confrontado, primeiramente, quando ele veio buscar esse estudo para trazer hoje, que muitas coisas trouxe a ele a lembrança da mudança que ele tem a necessidade de trazer ainda. Veja que já foi comentado que já há quanto tempo, né, irmão, que já saiu dessa linha do deserto e ainda hoje se encontra na posição ainda de pecador, buscando se aperfeiçoar. Nós somos eternos pecadores, irmãos, e só não vamos queimar na fornalha verdadeira, porque estamos debaixo de uma graça imerecida do Senhor, porque os nossos esforços, por mais que nós venhamos a fazer, ainda não chegam aos pés daquilo que o Senhor já tem. Ele tem a perfeição de tudo. Então, o Senhor tem a perfeição do perdão, da perfeição do amor, do sentimento, de tudo, irmãos. O Senhor tem a perfeição. E nós somos imperfeitos. Eu não tenho perfeição nenhuma, eu estou aqui, gente, como um mero canal de transformação, de repassar para os irmãos um pouco daquilo que vivemos, assim como a irmã Vanges colocou à disposição, o irmão Ricardo, assim como o irmão Leandro, assim como o pastor Edmundo, assim como foi o presbítero Fernando. Nós estamos aqui tentando trazer a vocês essa consciência que o irmão Ricardo falou hoje, que ao estudar, encontrou nele ainda, né, ainda alguns espinhos que precisam ser arrancados, que precisam ser retirados. Algumas coisinhas ainda que faz morada ali, não é, às vezes não é porque você quer, porque é da tua natureza mesmo, né? E aí você tem que estar se polindo o tempo todo, amém? Da mesma forma a nossa língua, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, esses estudos, eles têm sido, assim, uma bênção na minha vida, eu tenho aprendido, eu tenho crescido, eu tenho sido transformada também, né? A minha casa está em eterna edificação,
na presença do Senhor todos os dias. Não tem essa de uma vez salvo, sempre salvo, não é isso. Nós devemos buscar nossa salvação diariamente, não é porque, eu tenho uma certeza da minha salvação, então não preciso moldar mais o meu linguajar, a minha caminhada, a minha casa, parar de pegar no pé do vizinho, não é isso, gente. Todos os dias você tem que ser lapidado. E o nosso maior inimigo está bem à frente do espelho. Somos nós. Nós precisamos fazer essa autoanálise e ter a consciência que nós precisamos dessa transformação. O estudo que está sendo feito é para você crescer na presença do Senhor, sempre e sempre. Amém? Um amém, gente, nesse chat aí, dá um amém. Diz aí que você aceita, que você recebe essa mensagem, essa palavra de transformação para a sua vida.